Beleza, galera? Bem-vindo a mais um vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero debater uma ideia, cara, um pensamento, um negócio que eu tenho certeza que você acredita. E não só você vai ver muita gente aí de grandes canais, muitos fóruns, muitos grupos e debates defendendo essa ideia, e eu vou mostrar que essa galera tá errada. E quais são? Na verdade são várias ideias, e quais são as principais que eu vou mostrar que o pessoal tá errado? Uma delas é o seguinte, cara, que o jogo rodando na configuração máxima, ele pesa mais na placa de vídeo, e rodando na configuração mínima ele pesa mais no processador, beleza? E a outra ideia é a seguinte, que se você tiver uma placa de vídeo fraca e um processador forte, o teu processador acaba empurrando a placa de vídeo. E mesma coisa ao contrário, se você tiver um processador fraco e a placa de vídeo forte, a placa de vídeo acaba empurrando o processador. Mas me diz uma coisa, você realmente acredita? Acredita, por exemplo, que então o jogo rodando no Ultra ele vai estar usando a placa de vídeo mais que o processador. Então se ele estiver no Low, ele vai pegar e vai dizer, não, deixa eu usar um pouco mais o processador. Então, só para dar uma equilibrada aí no nosso desempenho. Se é nisso que você acredita, e eu sei que você acredita, eu sei exatamente por que a galera chegou nessa conclusão. E eu vou provar por A mais B que essa galera tá errada. E para não ficar só no campo teórico e ficar debatendo e tentando explicar e convencer vocês, eu vou fazer diversos testes práticos. Eu vou usar jogos que a galera realmente considera bastante. Vou usar o GTA V para provar, vou usar o BF4, The Witcher 3, Tomb Raider, Project Cars, Call of Duty Modern Warfare 3, Metro, ou seja, são jogos muito bons, são dos principais jogos aí para PC, correto? Eu tenho certeza que você vendo em prática tudo que eu vou argumentar antes, você realmente vai compreender a linha de raciocínio aí, beleza? Mas então vamos que vamos, né? Depois disso que eu acabei de falar pra vocês, você fala assim, pô cara, você tá bloqueando, mal? Nada a ver, velho, basta você acessar qualquer site do Google, você perguntar pra qualquer amigo teu, você vai ver que não é assim a coisa. Ou não, cara, se você não tô te convencendo, mal neto, sabe o que você faz, velho? Abre um joguinho aí no teu PC, correto? Coloca ele no máximo e abre o Afterburner lá. Você vai ver o jogo no máximo usando 99% da tua placa de vídeo. E vai lá e baixa o jogo para o low, na qualidade mínima ali, em 640 por 480. Você vai ver que tua placa de vídeo ali vai estar sendo quase nada usado. Viu só? Tem nada a ver isso que você falou, mal. Totalmente sem cabimento. Pare de bloquear nessas ideias aí. Então, cara, calma, eu sei, eu entendo exatamente esse argumento seu. Mas olha só, eu gosto de explicar uma coisa dando exemplos práticos, beleza? Então vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um computador e você tem um processadorzinho i5. Então, teu processador é um i5, correto? E a tua placa de vídeo é uma R9 280X, beleza? Vamos pegar um exemplo prático, um jogo aí que a galera mais gosta de testar, que é o BF4. A gente vai lá e coloca o BF4 em 1080p no Ultra. Você vai ver que o jogo vai estar a 40, rodando no Ultra nessa configuração, você vai estar a 47 FPS. Isso com a placa de vídeo sendo usado 99%. E você vai lá colocar ele no Low, ele vai baixar, vamos supor, coloquei no Low ali em 800 por 600, hipoteticamente falando. Você vai ver que ele vai baixar, o uso da placa de vídeo ele vai baixar bastante. Vamos dizer que ele baixou para 80% e o FPS foi para 160. Você fala, viu só, mal, viu só? Você foi lá e colocou, abaixou a qualidade, o FPS subiu e a tua placa de vídeo está usando menos. Viu só, cara? Eu falei para você. Daí eu falar, calma, cara, calma, que assim, nosso exemplo ainda não terminou, beleza? Vamos manter o mesmo exemplo nosso, só que agora vamos pegar o que o nosso processador, nosso i5, ele conseguiria atingir de FPS, esquecendo a placa de vídeo. Vamos dizer que ele conseguiria atingir uma média de, sei lá, 160 FPS. Daí eu vou falar pra você, cara, e um i3, vamos dizer que o i3 conseguiria 110 FPS. E um dual core, vamos dizer que o dual core ele conseguiria 80 FPS. Você fala, pô, 80 FPS, tá. E sei lá, um FX 9000 ou um i7, quantos FPS conseguiria? Vamos dizer que conseguiria 200 FPS. E falar, beleza, você concorda? Concordo, tipo, o dual core conseguiria bem menos, o i7 bem mais, tá? Só que eu falo pra você, beleza, agora vamos colocar essa R9 280X, que a gente já usou no exemplo, e vamos colocar ela pra rodar no dual core na qualidade máxima. Quantos FPS ele vai conseguir? Cara, ele vai conseguir 47 FPS. Você fala, opa, 47 tá. E se eu colocar o i7? O i7 com essa R9 280X, quantos FPS você vai conseguir? Você vai conseguir 47 FPS. Opa, mas como assim? O dual core vai empatar com o i7? Cara, mal, você tá louco? Você tá dizendo que pra mim que se eu colocar no Ultra o BF4 ele vai rodar 47 FPS no dual core. E se eu colocar no i7 essa R9 ele vai rodar também 47 FPS? Cara, você tá maluco? Você tá usando droga, cara? Tá dizendo pra mim que se eu tiver um dual core, um i7, tanto faz, vai rodar os dois jogos igualzinho? É isso que tá falando pra mim? Calma,
É assim, velho, na verdade é o seguinte, a gente já fez esse teste, não só esse teste, a gente testou vários e vários jogos em vários e vários processadores. Em vários testes a gente conseguiu um empate entre um Dual Core, que é um Pentium G, contra um i7 3770. Isso em vários jogos, cara. Basta você ver nosso vídeo ali de Gargala, ali no Gargala do nosso canal. A gente pegou vários jogos e fez um teste de Dual Core contra i7 e todos eles a gente conseguiu um empate. Isso rodando no Ultra nessa R9 280X. Daí você diz assim, cara, agora que você tá falando, sendo bem sincero, eu não acredito muito, mas depois eu vou ver esse vídeo. Espera, vamos terminar isso aqui, depois eu vou lá e vou ver esse teu vídeo, Mal. Eu não levo muita fé nesse negócio que tá falando, mas depois a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo aí. Beleza, velho, você vai lá, abre o vídeo lá depois, tal, vou deixar o link na descrição. Só que agora que você tá começando a concordar comigo, tá começando a me entender, já dá pra gente avançar bastante no nosso vídeo. Agora eu vou começar a usar exemplos bem mais complicados, bem mais complexos e vou colocar eles em prática, beleza? Agora o nosso exemplo é um pouquinho diferente. Vamos imaginar que a gente tem um Dual Core mais fraquinho, não é aquele Dual Core que a gente pegou, a gente vai pegar um Dual Core bem mais fraco e que ele rode aí os jogos, vamos dizer que ele consiga atingir 40 FPS, beleza? A gente vai colocar, vamos pegar duas plaquinhas de exemplo. Vamos pegar uma GTX 680 e uma Titan X, Titan X, como você queira. Vamos dizer que a GTX 680 pegaria esse jogo e rodaria no Ultra, ele rodaria 60 FPS. No médio ele rodaria 140 e no Low ele rodaria 180. Só supondo, beleza? A 60, a 140, a 180. Então, o mínimo de FPS que ela ia atingir seria no Ultra 60 FPS. Só que lembrando que a gente está com um Dual Corezinho que atinge no máximo a nossa média no jogo é de 40 FPS. E vamos pegar a segunda placa do exemplo, que seria a Titan X ou Titan X aí, que no Low ele rodaria 300 FPS, vamos supor. No médio ele rodaria 150. Aliás, 150 não, vamos dizer 250. Vamos dizer que no Ultra ele rodaria 150 FPS. Então, a 680 ela rodaria 60 FPS no Ultra e a Titan X ele rodaria 150 FPS no Ultra. E eu falo pra vocês, tá? E agora se a gente ligar essas duas placas, qualquer uma das duas, no processador, qual das duas você acha que ia sair melhor se fosse ligar nesse Dual Corezinho fraquinho? Cara, em qualquer configuração ia dar um empate entre elas. Nenhuma delas ia passar de 40 FPS. Você poderia colocar o jogo configurado no Low, tudo no mínimo, ou no Ultra, que ia dar o mesmo 40 FPS. E você fala assim, cara, olha, na teoria até talvez tenha lógico, porque eu me lembro que tinha um jogo lá, que eu, sei lá, eu colocava no mínimo e no máximo o FPS ficava a mesma coisa. Acho que foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim, cara, eu não tô acreditando muito nesse teu exemplo. Mas vamos ver, continue com a tua explicação aí. Então, como eu sabia que você ia ficar meio assim e tal, que você só ia acreditar vendo, o que eu fiz, cara? Eu fiz justamente esses testes de rodar em vários jogos, tudo no mínimo e tudo no máximo, e comparar a diferença de FPS. Um processadorzinho absolutamente fraco com uma placa de vídeo bem forte. A gente vai ver qual que vai ser a diferença de FPS, beleza? Vamos aos jogos aí, então, aliás, vamos aos resultados e aos testes práticos. E lembrando que se você não confiar no teste aí que a gente está fazendo, eu vou deixar no nosso canal secundário o link dos testes feitos na íntegra, sem nenhum tipo de corte, ali onde você vai poder realmente ver que não foi nada manipulado, beleza? Vamos aos resultados aí então. No Call of Duty Modern Warfare 3, tanto faz a gente deixar no Ultra ou no Low, a gente conseguiu a mesma taxa de FPS que foi de 41, ok? Já no Tomb Raider, ou Tomb Raider, aí você que escolhe a sua pronúncia, a gente conseguiu uma diferença de apenas 2 FPS, ficando no Low a 101 FPS e no Ultra ficando a média aí de 103 FPS. O GTA V já foi um pouquinho mais complicado avaliar porque ele variou muito, mas variou muito mesmo de cenário para cenário ou de ação para ação. Mas de qualquer maneira, a média ficou do Ultra para o Low, ficou a média de 3 FPS de diferença. Exceto o de avião, que a gente conseguiu dar uma média de 9 FPS, ficando 9 FPS a menos no Ultra, correto? E teve alguns casos ali, alguns cenários que não variou, deu tanto fez colocar no Ultra quanto no Low, a gente conseguiu a mesma taxa de FPS. Mas vamos dizer que a média ficou aí na faixa de 3 FPS a menos, estando no Low. Já no The Witcher 3, você colocando todas as opções ali no Low e as opções do Ultra, a diferença foi de apenas 1 FPS, ficando no Low a 39 e no Ultra a 40, correto? Já no BF4, que é o joguinho que a galera adora avaliar aí, a gente teve a diferença média de apenas 2 FPS do Ultra para o Low, ficando na faixa de 64 a 65 no Low e de 66 a 67 no Ultra.
A piada do nosso teste foi Project Cars, cara. Na verdade eu testei essa versão que é a versão que logo que saiu o jogo, então não teve todas aquelas melhoras, porque o jogo era muito bugado mesmo. Tinha placa extremamente forte rodando ruim o jogo e placas extremamente fracas rodando bem o jogo. Então realmente foi bem complicadinho e infelizmente eu testei essa versão. E acabou sendo a grande piada do nosso teste, porque no Ultra, cara, eu fiz várias e várias vezes o nosso teste. No Ultra a gente rodou a 92 FPS e no Low rodou a 78 FPS, então acabou sendo a grande piada do nosso teste, correto? Já no Metrô, o Metrô foi um pouquinho mais complicado de avaliar, eu já vou explicar o porquê. No Metrô a gente teve o Ultra, testando ele tudo no Ultra foi a média de 69 FPS, 69,1, e no Low foi a média de 63,5. Daí você fala, no Metrô já deu uma diferença considerável que seria real, correto? Então tá, mal, eu entendi. Mas me diz uma coisa, como você explica essa diferença que deu no benchmark ali do Metrô? Então, velho, no Metrô o que acontece é o seguinte, quando você coloca o jogo ali no Low, a diferença do Very High para o Low, o que muda? Ele não muda só opções que têm impacto direto nas tarefas da placa de vídeo, mas ele também diminui algumas funções que são reservadas para o processador, beleza? Um exemplo é o seguinte, no GTA, quando eu fiz as opções do GTA, você vai ver que o que eu marquei ali não teve impacto no processador, porque eu alterei o MSA, eu alterei textura, alterei filtros, alterei reflexo e tal, são tarefas que são responsáveis, são determinadas para a placa de vídeo. Eu não alterei, por exemplo, a quantidade de NPCs ali, quantidade de carros, densidade de trânsito e tal, que isso daí são opções que já tem impacto no processador. O processador que vai ter que gerenciar a inteligência artificial de cada veículo, ele que vai ter que armazenar na memória RAM de tal localização de cada veículo e tal. Então essas opções eu não alterei, eu alterei muitas e muitas opções gráficas, correto? E assim, cara, cada peça, na verdade, ele é responsável por determinadas áreas no jogo. Então quando você terá uma opção para o Low, a maior parte das opções são reservadas à placa de vídeo, mas algumas dessas opções, quando você altera, elas também são de tarefas que são agendadas somente para o processador, beleza? E assim, cara, cada peça ele é responsável por tarefas específicas. Por exemplo, o teu processador, ele não vai, por exemplo, renderizar uma textura de vídeo e vai alocar ela na memória RAM para depois ela ir lá trabalhar, já que a tua placa de vídeo não está dando conta. Ele não vai fazer isso, a placa de vídeo é fraquinha, não está dando conta, então deixa eu pegar essa textura aqui, armazenar na memória RAM para eu já ir projetando ela nessa molde que eu criei. Não, não é, cara. Cada peça vai ter uma tarefa específica. Da mesma maneira que a tua placa de vídeo, ele não vai pegar e, já que o processador não está dando conta, não vai gerenciar a inteligência artificial que está ali rolando. Vamos supor, tem um monte de NPC se matando aqui, a placa de vídeo ou o processador não está dando conta, então a placa de vídeo vai dizer, não, deixa eu pegar e armazenar aqui na GDDR e trabalhar com essas informações. Não, cara, ele não vai. Não tem essa história de uma pecinha tá dando um empurrãozinho para outra. Vamos pegar mais um outro exemplo prático. Você está ali jogando BF e com 64 players, beleza? O que acontece? Teu processadorzinho é fraco, você tem pouca memória RAM, tua placa de vídeo vai dizer, opa, então deixa eu pegar as informações dos jogadores aqui tal, e vou armazenar onde está cada jogador para a hora que eu precisar renderizar, eu já vou ter eles aqui comigo. Não, cara, vai estar armazenado a quantidade de jogadores ali, onde estão os veículos destruídos, onde estavam destruídos e tal, vai ficar armazenado na tua memória RAM e teu processador vai trabalhar com as informações para depois jogar para a placa de vídeo, para ela ir lá e renderizar e depois criar um molde ali daquilo que foi feito. Aliás, o molde quem cria o processador, a placa de vídeo que vai lá e trabalha com cada textura, renderiza efeitos de iluminação e sei lá o que mais pode interferir ali na imagem, beleza? Ou seja, cada peça vai trabalhar com tarefas específicas dentro de um jogo. Não é porque a tua placa de vídeo não está dando conta que o teu processador vai lá e vai alocar a textura na memória RAM, beleza? Cada peça vai fazer uma função diferente dentro do jogo. Então, agora a gente volta lá no começo do nosso vídeo. A gente deu toda essa volta para voltar lá no começo do nosso vídeo. Aquela história já de pegar uma peça a ajudar a outra, cara, isso daí é balela, cara. Cada peça vai ter uma função específica dentro do jogo, beleza? Você tem a impressão que está rodando melhor, ajudando a placa de vídeo, por quê? Porque está oscilando menos às vezes porque está com o processador mais forte, mas não significa que a tua placa de vídeo esteja trabalhando melhor, ela está trabalhando igual, ou ele está oscilando menos na parte de processamento. Então a questão entra justamente isso. Se você tivesse um processador bom, você pode ter, por exemplo, o exemplo foi nosso ali que a gente usou, um dual core empatando com o i7, entende? Não é porque estava com o i7 que empurrou melhor a 280X. Ela já estava trabalhando no limite dela, beleza? E um outro exemplo que eu quero dar, cara, então já a história de uma peça empurrar a outra morre por terra. E outro exemplo que eu quero dar é essa história no Low, a placa de vídeo vai trabalhar menos. O que acontece é o seguinte, cara, vamos imaginar mais um último exemplo aí.
Vamos supor que você tem um iX lá, um i10, sei lá, qualquer i da vida, que trabalhasse um jogo, por exemplo, a 300 FPS, correto? E a tua placa de vídeo, mesmo no low, não chegasse nos 300 FPS, chegasse a 250, por exemplo. Então, se você tivesse com essa plaquinha de vídeo chegando a 250 FPS no low, no ultra vamos dizer que chegava a 60, mas no low 250, o que acontece? Você poderia colocar em 640 por 480 e tudo no low, e mesmo assim ela não ia alcançar o FPS que o teu processador trabalha. Então, mesmo no low, com toda a resolução mínima, ele está o tempo todo trabalhando no limite dela, que era 99%, beleza? Então essa história de, tá trabalhando um pouquinho, tá diminuindo o uso dela, é por quê? Porque o processador realmente entra aí a questão do gargalo. Mas lembrando que no Ultra é muito difícil a gente pegar um gargalo se você tiver um processador de 4 núcleos hoje. Eu acredito que se tiver um processador de 4 núcleos, 4 núcleos com um clockzinho bom, cara, é quase impossível pegar um gargalo numa definição realmente alta, com uma qualidade realmente alta de textura, cara, todas as opções realmente no Ultra, de reflexo, textura, neblina, sei lá o que você pode encontrar no jogo, você não vai ter um gargalo rodando tudo no Ultra. Por exemplo, a gente já fez nosso vídeo de gargalo lá, que a gente testou uma porrada de jogo e a gente conseguiu um empate entre i5, i7, FX, tal, tudo rodando no Ultra. Agora, se fosse no Low, a história era outra, beleza? Então assim, cara, na verdade é um tema um pouquinho complicado. O ideal é você rever o vídeo, porque às vezes eu acabo acelerando demais e falando muito rápido. Mas se você mesmo assim conseguiu entender a linha de raciocínio, espero que você opine, debata, cara, porque a melhor maneira de você aprender, a gente aprender e de sanar as dúvidas é debatendo. Todo mundo erra, o vídeo foi feito talvez um pouquinho muito rápido, talvez tenha algum errinho e tal, mas eu espero a opinião de vocês, espero que vocês assistam também. Eu fiz o teste de gargalo do nosso canal, vou deixar o link na descrição, que ficou muito bacana. A gente empatou em vários jogos, um dual core com i7, correto? E também assim, cara, se você ficou na dúvida dos resultados ali de cada jogo, tem um teste na íntegra aí no nosso canal secundário, onde já que é um vídeo só para realmente mostrar que não houve nenhum tipo de manipulação. Fiz o teste de A a Z sem nenhum tipo de corte. Ficou um vídeo chato pra caramba, que na verdade é só para quem realmente ficou na dúvida e quer um pouquinho mais de provas, beleza? Então eu espero o like de vocês, espero que vocês compartilhem e acompanhem outros vídeos do nosso canal. Em especial esse vídeo de gargalo, que eu acho que é um complemento excelente para esse vídeo que você assistiu aqui agora, beleza? É isso, galera. Espero que vocês assistam, então, isso aí, beleza? Até o próximo vídeo aí e tchau. Dê um like aí, beleza? Valeu, nossa, cara, que chato, né? Ficar pedindo like, mas que, cara, dá um trabalho do cão. E assim, uma coisa que ninguém fala, esse tipo de teste que eu fiz aqui agora, é uma coisa praticamente única no YouTube. Então, por isso que eu peço like de vocês, porque é um ponto de vista totalmente diferente do que 99,9% das pessoas têm. Eu acredito que talvez tenha mudado um pouquinho o teu ponto de vista, beleza? Espero o relato de vocês aí nos comentários. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí e tchau!